Olá, segunda-feira, 1º de outubro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. E a nossa logo está dessa cor porque em todo o mundo começa hoje a campanha Outubro Rosa, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Confira os outros destaques desta edição. Alba recebe do Executivo a Lei Orçamentária Anual para 2019. Sonho da casa própria. Mercado imobiliário registra alta no lançamento e na venda de imóveis no país. Mostra reúne fotografias de Pierre Verger durante sua chegada à Bahia. E ainda, Bahia empata com o Flamengo e Vitória perde para o Internacional. As notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. Boa tarde, tudo bem? Agora 2h01. Outubro chegou e traz com ele o alerta para uma das doenças que mais atinge as mulheres em todo o mundo, o câncer de mama. No Brasil, por exemplo, a doença é a principal causa de morte por neoplasias malignas no sexo feminino. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, nasceu nos Estados Unidos na década de 1990 e vem ganhando força a cada ano, com o objetivo de levar conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Veja na reportagem de Juliana Neves. Thaís tem 34 anos e no final de 2017 recebeu o diagnóstico de câncer de mama, que geralmente acomete pessoas com mais de 40 anos. O histórico da doença na família contribuiu para o aparecimento precoce da enfermidade. Descobri o câncer no finalzinho do ano passado e como eu tenho um histórico na família, sempre me mantive atenta a não deixar de fazer o autoexame, a fazer meus exames periodicamente. Eu já tinha cisto, já vinha acompanhando. A gente descobriu que um dos cistos tinha virado um câncer maligno. O câncer de mama é a segunda doença mais frequente no Brasil e é muito comum entre as mulheres. São mais de 59 mil casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A campanha Outubro Rosa acontece anualmente para alertar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da doença. Segundo a doutora Maiana, que é oncologista, quanto mais cedo o câncer de mama for detectado, maior as chances de cura. Todas as mulheres devem fazer, a partir dos 40 anos, a mamografia anualmente. Ou, antes disso, se tiver alguma indicação médica. Em alguns casos, a gente precisa iniciar o rastreamento antes dos 40 anos. Além disso, a mulher deve ter um acompanhamento com o ginecologista para que seja feito o autoexame ou com o mastologista, que é o médico das mamas, para que seja feita o autoexame pela mulher, se ela notar alguma coisa de diferente, e o exame físico pelo médico, porque se for notado alguma coisa, pode ser solicitado o exame antes dos 40 anos. E a importância disso é tentar diagnosticar o câncer de mama numa fase mais precoce. A doutora ainda fala sobre os cuidados necessários para prevenir a doença. Sabemos que as mulheres que são sedentárias e obesas, ou seja, têm um peso acima do ideal, essas mulheres têm uma chance maior de ter câncer de mama. Então, praticar exercício físico regularmente e ter alimentação saudável, um controle adequado do peso, reduz a incidência de câncer de mama. Em alguns casos, mulheres que têm um alto risco familiar, um alto risco genético, nós podemos fazer algumas terapias para tentar diminuir o risco. Para a Thaís, não é preciso ter medo do diagnóstico. Mesmo enfrentando a doença, ela não desanima. O câncer não me limitou a nada. Eu continuo com vida normal. A quimioterapia, hoje a medicação já é muito avançada, então desmistificar o tratamento, que as mulheres não tenham medo, não. Se porventura desconfiou de alguma coisa, procure um médico, o tratamento é super tranquilo. Eu não deixei de fazer nada. E em virtude da campanha Outubro Rosa, o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública está oferecendo gratuitamente exames de mamografia em um shopping de Salvador. Quem conta os detalhes dessa ação para a gente é a repórter Maiane Nogueira, direto da redação. É com você, Maiane. É isso aí, Luana. Os exames serão realizados de hoje até quarta-feira em uma unidade móvel da entidade instalada no estacionamento do Salvador Shopping,
na Avenida Tancredo Neves. As interessadas devem possuir idade acima de 35 anos e, no dia do exame, levar documentos de RG, CPF e um comprovante de residência. O atendimento será realizado entre 7 horas da manhã e 5 horas da tarde. As vagas são limitadas. A ação integra as atividades do Outubro Rosa do programa Vida Mais Rosa, criado pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública. A intenção é conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama através de orientação, palestras, distribuição de cartilhas e realização de exames de mamografia digital de forma gratuita. Voltamos no estúdio com você, Luana. Boa oportunidade. Obrigada, Maiane. No próximo bloco, a Alba recebe lei orçamentária anual e mercado imobiliário registra alta de vendas e lançamentos no país. Agora 2h06, não saia daí, o Alba Notícias volta já já. Solidária, parceira, carinhosa, humana, alegre. A Bahia é assim. A Assembleia Legislativa também. Esse momento de transformação da ALBA é simbolizado pela Assembleia de Carinho, atitude que une todos no apoio a instituições sociais, porque cuidar das pessoas é o nosso maior projeto. Assembleia Legislativa da Bahia. Novo tempo, novas atitudes. A partir do dia 20 de julho, os nomes de todos aqueles que constem no edital de registro de candidatura deverão ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado. Todas as pesquisas de opinião pública relativas às eleições de 2018 ou a candidatos para conhecimento público devem ser registradas na Justiça Eleitoral conforme determina a resolução do TSE. A Assembleia Legislativa da Bahia recebeu na última sexta-feira a Lei Orçamentária Anual, LOA. A proposta veio com aumento em relação ao ano passado e seguirá para apreciação em 2 comissões da Casa. A entrega da LOA, Lei Orçamentária Anual, foi feita pelo chefe de gabinete da Secretaria Estadual do Planejamento, Cláudio Peixoto, ao chefe de gabinete da ALBA, Márcio Barreto, e demais representantes da Casa. A proposta fixa de despesas é de pouco mais de 47 bilhões de reais para 2019, quase 2 bilhões a mais do que o orçamento de 2018. A gente leva em consideração o crescimento da expectativa de inflação, na ordem de 2,5% do PIB. E outros parâmetros macroeconômicos. E na aposta da retomada do crescimento econômico do país e do Estado. A nossa SEI, a nossa Superintendência de Estudos, ela, através de estudos econométricos, ela projeta crescimento, expectativa de crescimento do PIB do Estado e inflação. Essas são as 2 variáveis, basicamente, que repercute na receita e, por sua vez, no orçamento. Para Márcio Barreto, a proposta reflete uma expectativa de crescimento para a economia do Estado no próximo ano. É sempre bem-vindo a gente receber esse material para que a Casa possa analisar e abrir todos os prazos regimentais. Então será primeiramente ele preparado para publicação em Diário Oficial. E aí ele vai seguir todo o passo a passo, toda a tramitação aqui à Casa pela Superintendência de Apoio Parlamentar. Depois da publicação da LOA no Diário Oficial, o presidente da ALBA, Ângelo Coronel, abre pauta por 15 dias para a apresentação das emendas e encaminha o documento para as comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, Fiscalização e Controle. Os parlamentares então apreciam o parecer do relator sobre a matéria, como explica o superintendente de Assuntos Parlamentares, Rodolfo Ferraz. As propostas que serão analisadas e discutidas pelos deputados. A partir desse momento, o presidente ele vai receber o projeto, certo? Ele abrirá a pauta por 15 dias para apreciações. Logo após será encaminhada às comissões e depois disso vai ser, após o parecer,
do relator. Essa irá para plenário, para a ordem do dia, onde será feitas as apreciações, será discutidos os projetos e para depois encaminhamento de votação. Quando o assunto é a tão sonhada casa própria, parece que a crise econômica tem dado uma trégua. Tanto que no segundo trimestre deste ano houve um aumento de 7,7% nas vendas de imóveis novos em relação ao mesmo período do ano passado. Na reportagem de Miriam Neri, você vai ver que a alta está sendo impulsionada pelos lançamentos imobiliários, que também cresceram em todo o país. Confira. Esse é o apartamento decorado de um empreendimento imobiliário lançado no bairro da Pituba há 60 dias. O 3/4 com suíte custa cerca de R$700 mil. Unidades assim estão voltando a aparecer com força em Salvador. Nesse mercado que há cerca de 3 anos vinha sofrendo com a crise econômica que atingiu o país. A outra boa notícia é que as incorporadoras estão oferecendo vantagens para os clientes que querem comprar imóveis neste momento. Renato está de olho nas oportunidades. A busca da unidade, a fazer uma investigação financeira de quem você vai estar fazendo a aquisição, se a construtora está respeitando os prazos de entrega, com restrições ou não. Então são pontos que eu tenho feito uma busca, feito uma seleção para poder estar decidindo pela aquisição ou não do imóvel. O reaquecimento do mercado imobiliário em âmbito nacional aparece em dados da Associação Brasileira de Incorporadoras e Imobiliárias, a Abrainc. Segundo o levantamento mais recente de abril a junho deste ano, quase 26 mil imóveis foram lançados no Brasil, um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente da Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário na Bahia apontou os destaques que contribuíram para este bom desempenho aqui no estado. Ao início de recuperação da economia, nós vimos aí com nossos índices de inflação abaixo da meta, uma redução constante das taxas de juros, um aumento das linhas de crédito, uma competição entre os bancos por uma taxa de juros menor para atrair novos clientes e financiar o seu imóvel, né? E uma possibilidade, uma certeza, aliás, de que após a eleição a gente terá uma estabilidade política, que aí sim a gente cria o ambiente perfeito para a retomada e o crescimento do mercado imobiliário. Pelo visto, o momento é mesmo favorável para quem quer realizar o sonho da casa própria. Mas é sempre bom ficar atento. Confira as dicas de Carlos Couto, que trabalha no setor há mais de 20 anos. Se for um imóvel novo, um imóvel na planta, ele saber quem está vendendo, buscar referências da incorporadora, do construtor, da empresa de vendas, que está responsável pela comercialização dos imóveis, e buscar as informações referentes à documentação do empreendimento, principalmente o registro de incorporação, que é o RI. No próximo bloco tem as notícias do esporte. Veja como foi o final de semana dos times baianos no Brasileirão. E Mostra reúne fotografias de Pierre Verger durante a sua chegada à Bahia. Agora 2h13. Não saia daí, nós estamos ao vivo e voltamos já já.
Hoje é segunda-feira e você já sabe, é dia de falar de futebol. Chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Boa tarde, Eliseu. Tudo bem, Luana? Tudo bom e você? Final de semana? Foi ótimo. Tranquilo, né? Tudo bem. Não está muito legal para os torcedores, né, de Bahia e Vitória. É um dilema, viu? Toda semana a gente vem... Boa tarde a todos. Toda semana a gente vem aqui e cria uma expectativa. Evidentemente que a gente tem que ser otimista na vida, né? Mas com Bahia e Vitória está complicado para a gente ser otimista, né? O Bahia, inclusive, no último sábado, pegou a equipe do Flamengo aqui em Salvador. E o Bahia e Vitória estão muito perto da zona do rebaixamento. Só para o torcedor do Vitória entender, a gente vai falar daqui a pouco do Vitória um pouco mais, se o Vasco ganhar hoje do Paraná, esse jogo lá em Curitiba, o Vitória entra na zona do rebaixamento, porque aí o Vasco passaria a equipe do Vitória. Então é uma situação muito complicada. Mas no sábado, com bom público no estádio da Fonte Nova, que não poderia deixar de ser, Bahia e Flamengo fizeram um jogo morno, um jogo que não foi muito legal, não. Apesar de toda a torcida, Flamengo com o time hoje meia boca, o próprio futebol brasileiro, os times estão meio capenga, não estão... Teve um apelo também com as crianças, né, Eliseu? Muita gente, criança, inclusive agora esse mês, o mês das crianças. E um jogo muito fraco, né? Os goleiros não trabalharam. Quando os goleiros não trabalham, né, o jogo foi muito ali pelo meio de campo e a bola não saía do lugar. Mas nós tivemos, foi 0-0, nós tivemos aí 3 lances que a gente vai mostrar para vocês, 2 pênaltis que o Bahia pediu ao árbitro que desse o pênalti, que normalmente os pênaltis não aconteceram. E nós tivemos também, nós vamos aqui chamar a atenção de vocês, esse lance aí, tá vendo? A bola bateu no jogador do Flamengo, mas não foi pênalti. Esse outro lance também, o Gilberto, foi um cruzamento do lado direito. O Gilberto vai chutar, ele mesmo cai das próprias pernas, tá vendo? Não foi absolutamente nada. Se atrapalhou ali. Se atrapalhou. E esse lance que o goleiro do Bahia se bateu com o jogador do próprio Bahia e reclamou da arbitragem como se o jogador do Flamengo o Vitinho tivesse feito a falta, que realmente não aconteceu. Teve um lance também com o Zé Rafael que não foi pênalti. Então a arbitragem não apitou bem o jogo, mas esses lances não aconteceram, não aconteceu absolutamente nada. Vamos passar para domingo agora? Vamos lá. Palmeiras agora liderando a competição, ganhou de 3-1 da equipe do Cruzeiro lá em São Paulo. Vamos ver os gols aí, vamos lá. O primeiro gol do Palmeiras, chute de fora da época, de fora da área, a bola bateu na zaga do Cruzeiro. E aí um pênalti também que não foi. Esse lance foi fora da área e o juiz marcou dentro da área. Um erro de arbitragem e o Cruzeiro foi aí e empatou o jogo. Depois o Palmeiras faz o segundo gol, que a gente vai vendo aí de cabeça. E logo vem o terceiro gol, ainda o replay aí do segundo gol da equipe do Palmeiras. Aí um jogo com mais qualidade, né, Eliseu? Muito mais. E aí o pênalti, que realmente esse lance aconteceu, foi pênalti. O William bateu, a bola bateu, tá vendo? Esse lance bateu no braço do jogador do Cruzeiro. E a penalidade máxima, e o Palmeiras fez aí 3-1. E com esse resultado, o Palmeiras agora lidera a competição. O Palmeiras está em primeiro lugar. E o Internacional em segundo e o Grêmio chegando também. O Grêmio ganhou da equipe do Palmeiras. A gente não vai mostrar esses gols, não tem esses gols. Então nós vamos ver agora o jogo do Vitória. O jogo do Vitória é muito complicado também, porque o Internacional está na fila ali para chegar às finais do campeonato, né? Esse foi o primeiro gol da equipe do Vitória. Logo no início do jogo, um gol contra do zagueiro. Tá vendo? O zagueiro cabeceia, o goleiro saiu e o Vitória faz esse gol já é o gol do empate. Damião fazendo o gol para a equipe do Internacional. O gol agora de pênalti que a gente vai ver aí, a gente vai ver um lance ali, realmente totalmente fora da área. Você está vendo que foi fora da área? Olha, completamente. Não precisa nem de árbitro de vídeo. Está uns 2 metros de fora da área, quer dizer, o Vitória foi roubado e o D'Alessandro fazendo o gol da vitória, isso aos 36 minutos, e deu a vitória ao Internacional, que continua ali na frente do Campeonato Brasileiro. São esses lances, né, que a gente perde um pouco o estímulo do futebol. Num lance totalmente irregular que deu a vitória ao Internacional. Então é lamentável isso. Essa semana o Bahia vai pegar o Grêmio, uma pedreira. Se o Bahia não ganhar também lá, aí vai ser difícil. Pode entrar na zona de rebaixamento também. E o Vitória pega a equipe do Santos aqui em Salvador. Os dois jogos, o jogo lá no Grêmio. Na Arena, e o Vitória joga com a equipe. Os 2 jogos serão no sábado, em função das eleições, no próximo domingo. Então esses 2 jogos serão. Na quarta-feira o Bahia joga pela Copa Sul-Americana com o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O Bahia ganhou aqui de 2-1. Agora não pode perder, se perder de 1-0 lá, dá o Botafogo pelo gol que o Botafogo fez aqui fora de casa. Então o Bahia tem 2 partidas essa semana e o Vitória uma partida só. E na quinta a gente já fala do resultado então do Bahia. Já fala do Bahia, vamos ver se o Bahia classifica para outra fase da Copa Sul-Americana. Obrigada, Eliseu. Um abraço, Luana. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Cheguei na Bahia. Esse é o nome da exposição que está em cartaz na Galeria Pierre Verger, aqui em Salvador. Com curadoria de Alex Baradel, a mostra remonta parte do cotidiano baiano de meados da década de 1940, a partir de 32 fotografias originais. Confira. Esta imagem de Pierre Verger eternizou o momento do artista assim que ele chegou à Bahia na década de 40. Segundo o coordenador de projetos da Fundação Pierre Verger, a foto revela segredos de um fotógrafo que deu a volta ao mundo e aqui na terra de todos os cantos e encantos se apaixonou pelos orixás e pela diversidade do povo baiano. O objetivo desta exposição, que Cheguei na Bahia, mostra as primeiras fotografias tiradas por Verger logo quando chegou em Salvador, dentre os anos de 46 e 50. A paixão pela Bahia foi uma das características do fotógrafo francês Pierre Verger, que chegou em Salvador no dia 5 de agosto de 1946. E aqui ele deu início a grandes trabalhos que se tornaram clássicos da cultura afro-brasileira. Durante a visitação à exposição, nossa equipe descobriu um segredo bem peculiar do artista naquela época. Ele colocava uma moringa na janela. Se tivesse tampada, era sinal de que ele não estava em casa. Destampada, significava que estava disponível aos amigos. Quando ele morou no Taboão, ele morava no 3º andar e ele tinha um pacto com os amigos. Quando ele cobria a moringa com a caneca, é porque ele não estava em casa. E quando estava ao lado, ele estava aberto aos amigos. O objetivo dessa exposição intitulada Chegou à Bahia é comemorar os 30 anos da Fundação Pierre Verger, além de preservar e divulgar as obras do artista. Cumprir o objetivo da Fundação Pierre Verger, que é preservar e divulgar a obra dele, facilitando a pesquisa e o conhecimento das nuances da cultura afro-brasileira. E a gente não podia deixar de falar desse 1º de outubro, Dia do Idoso. A data marca o dia em que o Estatuto do Idoso entrou em vigor no Brasil e é fundamental para reforçar a importância da proteção e do cuidado com essa parcela da população. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados no fim de 2017, no Brasil, 26 milhões de pessoas têm mais de 60 anos. Destas, mais de 2 milhões residem na Bahia. A todos os idosos, o nosso carinho e o nosso respeito. Estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã nós voltamos ao vivo às 2 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.